Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito e por tudo aquilo que Ele irá fazer em nossas vidas e através das nossas vidas. Amém? Passando pelas tempestades da vida. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje, a qual eu quero compartilhar com vocês, a qual eu quero dividir com vocês, e usando ali a livro de Atos, capítulo 27. E, meus irmãos, uma grande bênção quando nós sempre podemos falar de Paulo, aprender com Paulo. É uma bênção quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, sabendo que esse homem tão relevante foi assim um sujeito que teve uma vida pujante, espiritualmente falando, diante de Deus, diante do Senhor, e não tombou diante dos seus problemas, diante das suas tempestades, mas ele ficou de pé, seguiu em frente e foi até o fim. Então nós sabemos que Paulo, em sua defesa, se nós lermos o capítulo anterior de 27 é sempre o 26, se você ler o capítulo anterior, você vai ver que ele vai fazer a sua defesa. E ele, então, na sua defesa, Agripa, sendo persuadido, eles decidem que ele seria mandado para Roma. Mas, meus irmãos, no coração de Paulo sempre houve o anseio no coração de Paulo que ele iria para Roma, que o evangelho chegaria lá, que o evangelho um dia alcançaria esse povo. No coração dele tinha isso, era desejo dele que o evangelho fosse. Porém, meus irmãos, o que ele com certeza não contou que aconteceria é que ele chegaria em Roma, mas chegaria preso, e foi como ele chegou. Então, meus amados, no coração dele, quando ele fala, a palavra fala, os confins da terra, ide, pregai o evangelho, aos confins da terra era Roma. E lá, meus irmãos, era o lugar que ele gostaria de chegar. Ele gostaria que o evangelho fosse lá, ele gostaria que o evangelho chegasse lá, mas ele não planejou, ele não disse, um dia eu serei preso e chegarei em Roma. Então, meus amados, e ele vai chegar a Roma, ele chega lá. Aí nós já não adiantando, eu vou falar talvez 2 ou 3 sermões desses últimos capítulos aqui de Atos, mas nós já falamos Filipenses, entendemos a prisão dele, vimos isso tudo, entendemos tudo isso, e ele foi preso mesmo, esteve em Roma, e lá ele ficou sob os cuidados de soldados, e lá ele ficou sendo cuidado como preso. Então, passando pelas tempestades da vida, eu quero ler o capítulo 27, o verso 9. Então, meus irmãos, o coração do homem, ele faz planos. Salomão ensina isso para nós. Normal fazer plano, devemos fazer planos. Porém, meus irmãos, a resposta só vem de Deus, ou a resposta certa só vem de Deus. Então, meus amados, essa história que vamos ler não é para preencher lugar no culto, ou a história de Paulo não é uma alegoria, é um poema assim bonito para nós ficarmos olhando para ele. Não, nada disso, meus irmãos, mas é a dramática realidade de muitas lições que nós aprendemos aqui. É dramático, mas são lições que nós aprendemos aqui. Agora, meus irmãos, preste atenção numa coisa. No começo, volta um versículo, por favor, João Pedro. No começo era beleza pura, por isso que nós aprendemos. Costeando a ilha com dificuldade, chegaram a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laceia. Então, meus irmãos, eles estavam tranquilos ali, o negócio estava legal, estava indo bem, e foi indo bem, e ele disse assim, aí depois no versículo 9, ele vai notificar, então a tripulação ou
os companheiros da viagem que o negócio ia ficar ruim. Então, meus irmãos, por que nós aprendemos em meio a isso? Nós aprendemos, meus irmãos, porque é assim. Eles começam bem, a navegação era tranquila, e saem na navegação, decidem a navegação e saem tranquilamente, top. Porém, meus irmãos, a história vai virar no meio do caminho, e as coisas vão ficar mais difíceis, e as coisas vão ficar tensas, porque, meus irmãos, uma tempestade chega. E chega na vida de Paulo, chega na vida dos companheiros de viagem, chega na vida do soldado romano, e chega na nossa vida, e chega nas nossas vidas, e pode chegar em nossas vidas. O evangelho triunfalista, ele diz que não, que você não passa por tempestade. O evangelho triunfalista, ele diz que você não tem lutas, que você não fica doente, que você não tem falta, que você não tem dor, que você não tem dificuldades. Isso não está de acordo com a Bíblia. Nós, meus irmãos, pregamos o evangelho da graça de Deus, de um Deus soberano que nos conhece e que é abençoador das nossas vidas. Amém? O verso 9, por favor, Luíde. Senhor, nós te adoramos, nós te agradecemos, ó Pai, porque chegamos até aqui. Obrigado, Senhor, pela sua provisão, obrigado pelo seu amor, obrigado, Deus, porque o Senhor tem falado conosco. O Senhor não desistiu de nós, mas o Senhor tem insistido conosco. O Senhor tem tomado as nossas vidas pelas mãos, tem nos sustentado e tem nos dado uma palavra: siga em frente. Nós lemos as Escrituras, o texto bíblico, o texto sagrado, entendendo que quem fala é o Espírito Santo. Fala conosco, Espírito Santo. O Senhor que conhece os corações, Espírito Santo, venha sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, anime as vidas, cure as vidas, liberte as vidas. Se necessário, corrija as vidas. Faz a tua obra, Espírito Santo, sobre cada vida, sobre cada coração. Em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Eu vou ler do 9 ao 11. Tínhamos perdido muito tempo, e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o dia da expiação. Tem uma versão que vai falar jejum. Isso aqui é o jejum judaico, tá? É esse jejum. Então é expiação, essa versão. Volta ali, aqui. Já tinha passado, Paulo os admoestava, o 10, dizendo-lhes: senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para nossas vidas. O 11, mas o centurião cria no piloto e no mestre. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Isso aqui é grave, irmãos. Então, meus irmãos, nós, enquanto filhos de Deus, precisamos aprender a entender e buscar entendimento. Não sei se ficou a mesma coisa. Nós precisamos buscar entendimento dos sinais que o Senhor tem dado às nossas vidas. Nós precisamos ter, meus irmãos, ouvidos abertos, e nós precisamos ter corações
ensináveis, sempre prontos a ouvir a direção, para que nós não venhamos ficar perdidos. Na sua jornada terrena, na minha jornada terrena, nós precisamos de orientação. De quem? Irmão, você não precisa de orientação dos os bons da internet, dos melhores políticos. Você não precisa de orientação de dono de banco, de gerente de banco. Você não precisa disso. Você precisa de orientação daqueles que andam com Deus e têm vida com Deus. É esta orientação que você precisa. Nós, meus irmãos, não podemos desprezar os conselhos de quem anda com Deus. Não podemos, porque, meus irmãos, aqueles que desprezam esses conselhos, eles colhem danos ruins, terríveis para a sua vida. Haja vista, se você fizer uma retrospectiva disso, você vai saber que há pessoas que deixam de andar com Deus e eles colhem, meus irmãos, danos. A sua vida é danosa na maioria das vezes. Entenda, meus irmãos, quando eu digo danosa, não é porque perdeu recurso financeiro, não é porque perdeu casa, não é isso. Irmãos, isso é muito importante para nós, mas não é o primordial, não é o principal. O principal é vida com Deus, o principal é andar com o Eterno, o principal é ter essa comunhão com Deus, sabendo que Ele está conosco. Então haja vista que muitos bilionários, nem milionários, estão por aí transitando na terra daqui para acolá e são infelizes. Não tem alegria. Eu falo muito isso aqui, não vou nem ficar redesenhando essa história. Então, meus amados, volta ali no 10, por favor, Luigi. Senhores, vejam que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio e para a carga e também para a nossa vida. Os caras não querem ouvir Paulo, não desejam ouvir Paulo. Aí o verso 12 vai dizer o seguinte: aqui é onde a maioria das pessoas erram, porque fala assim: visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para o sudeste e para o nordeste. Deixa aí, Luigi. Então, meus irmãos, Creta, nós sabemos que a sua localização geográfica hoje é uma das ilhas gregas. Quem teve ou tem o privilégio de passear lá pelas ilhas gregas, passar um tour ali, fazer um cruzeiro nas ilhas gregas, com certeza vai passar perto ou vai passar em Creta, porque ela está ali próximo de todas as ilhas ali, ela está próxima à capital da Grécia, então possivelmente você vai passar por lá. Então, meus irmãos, o que está acontecendo aqui? As pessoas estão dizendo: olha, a maioria está dizendo que é bom que a gente vá. A maioria está dizendo que é bom que a gente vá. Então aqui está um negócio, meus irmãos, que nós erramos muito. Nem sempre, ou a maioria das vezes, meus irmãos, a maioria não está com a razão. A maioria não está de acordo com a vontade de Deus. Como que você discerne a vontade de Deus? Olhando para a palavra de Deus, olhando para esse homem da qualificação de Paulo. Não é da maioria, porque os caras disseram: não, vamos seguir, não é legal,
nós passarmos o inverno aqui. Paulo tinha falado, não vai, nós vamos ter dano, nós vamos ter perda, o negócio não é legal. E eles falaram, vamos continuar navegando, nós vamos alcançar Fenícia, e ali passaram o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para o sudoeste e para o nordeste. Então eles disseram, vamos seguir viagem. Esse Paulo não está com uma prosa muito boa não, vamos seguir em frente. O 13, por favor. Quando começou a soprar suavemente o vento sul, pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncora, foram navegando ao longo da costa de Creta. Então, meus irmãos, olha aqui que versículo interessante. Esse vento é outro que derruba um caminhão de gente. E eu faço um comentário posterior. Porque, meus irmãos, nós lutamos muito. E é quase que desde o dia que nascemos, muitos. Desde quando nasceram até a morte, lutam. Luta para não morrer, luta para não passar fome, luta para sobreviver. Luta por tudo. Você vê que vivemos em um mundo hostil. Eu ouvi, não sei se foi de político ou de algum pastor ontem, hoje, alguma coisa que ficou assim, levantou um alerta. Meus irmãos, olha como nós vivemos, o país em que vivemos, onde dizem assim, temos riquezas absurdas, o que eu concordo. Olha o que temos de clima, bênção, olha o que temos, lá, meus irmãos, qualquer quintal aí que você for lá e plantar um negócio, vai dar um negócio, qualquer quintal, e tem coisa aí que dá na beira do asfalto. O nosso país é uma bênção, porém, meus irmãos, da forma que ele é administrado, da forma que ele é conduzido há anos, mas parece que o negócio vai só piorando, a carga vai só aumentando. Os jovens não têm mais esperança, os jovens não têm mais expectativa, os jovens não mais têm alegria de ver tudo isso e não ver mudança, e de não ver que a sua vida pode melhorar num lugar, nesse ambiente político e judicial, jurídico e politicamente falando, nós não temos como ver melhora. Só Deus para fazer essa obra para a glória de Deus Pai. Então, meus amados, isso aqui confunde o cara. Ele fala assim, olha aqui, o vento deu uma maneirada, e o que acontece? Você acomoda, você fica de boinha, fala, tá legal agora, suavizou o vento sul, então nós obtivemos o que tinha desejado, realmente estávamos certos, Paulo errado e nós estávamos corretos, então vamos seguir em frente. Então, meus irmãos, começa um vento brando, e o que acontece? No versículo posterior, vamos lá, Luigi, no 12, é o 12? Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Esse era o porto de Creta, nós já lemos, né? E dava para o sudoeste e para o noroeste, o outro 13. Quando começou a soprar suavemente o vento sul, o 14, pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado nordeste. Olha aqui, o versículo anterior disse o seguinte, o negócio está bom para navegar, está legal. Aí o cara, quando ele acomoda e fala assim, brother, tá top demais. Deixa eu só tentar trazer uma aplicação.
eu estou comendo bem, eu estou morando bem, eu estou andando bem, eu estou viajando bem, eu estou até acima do peso, eu estou rodeado de pessoas legais, eu estou transitando por essa cidade como rei. Olha para mim, eu estou muito top. É isso que está acontecendo. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. E aí, meus irmãos, vamos em frente, Luigi, o 15, por favor. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir. Sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. O próximo. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Cauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. O próximo, Luigi, até o 20. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte. Baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. É isso que acontece. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Como passaram muitos dias sem que o sol e as estrelas aparecessem e a tempestade continuava a abater-se sobre nós, finalmente perdemos toda a esperança de nos salvarmos. A crise chegou, a tempestade chegou, o transtorno chegou. Então, meus amados, nós por vezes chegamos à confusão por isso. Porque, meus irmãos, as coisas começam a ficar de certa forma, aí você fala assim: orar para quê? Aprender a palavra para quê? Cantar para quê? Adorar para quê? Ter comunhão com os irmãos para quê? Estar com a comunidade dos santos que está em movimento para quê? Pastor, eu me sinto muito melhor na minha casa, eu me sinto bem aqui. Irmãos, eu também me sinto. Você acha que não? Então, para quê? E eu começo a levantar os questionamentos. É essa hora, meus irmãos, o negócio é uma brisinha, um ventinho. É nada, não está acontecendo nada, irmãos. Está tudo top. Todo mundo andando, todo mundo caminhando, tudo indo bem. A prosperidade, ou pseudo-prosperidade ali, as coisas estão legais até. Tudo legal. Aí, meus irmãos, sem que o sol e as estrelas aparecessem. Olha o tamanho dessa tempestade. E a tempestade continuava a abater-se sobre nós. Finalmente, perdemos a esperança de nos salvarmos. Perdemos a esperança. Não havia mais esperança. Eu te dou um conselho. No Brasil, eu não sei se essa frase aplica-se a outros países, essa instituição ela tem no mundo inteiro. Eu não sei quem conhece, eu nem sei o que é. Parece que é legal o que eles fazem, mas eu não sei, biblicamente falando, eu não saberia julgar. Mas os escoteiros, eles têm uma frase que eles usam para eles, que diz assim: sempre
Ninguém sabe, só eu. Não. Os escoteiros, no Brasil e talvez no mundo, qual que é a frase? Então vamos lá de novo. Os escoteiros falam sempre, sempre, sempre. Então, meus irmãos, e a Bíblia, ela fala o quê? Vigiai e orai. Os escoteiros vão dizer, sempre alerta. Ventinho ali, brother, nada de ventinho, tá legal, olha aqui. Fica tranquilaço aí, tá top, fica aí dormindo. Durma, ronque, babe e esqueça tudo de Deus, que tá tudo bem, tá tudo top. Ventinho, nada, olha aqui, nosso país, olha aqui, que é isso, olha a democracia que nós temos. Não precisa orar pelo país, não precisa orar pelos perseguidos, não precisa orar pelos cristãos que estão sendo mortos, mundo afora, pelos nascituros que estão morrendo, pelos que estão sendo mortos no ventre. Não é preciso, deixa. E vai abrindo uma janela sem tamanho, gigante, uma porta onde o inimigo age e entra no meio das famílias, na sociedade, e vai entrando, e essa concepção, meus irmãos, vai sendo normalizada, e as pessoas dizem assim: para que orar, brother? Orar pelo Brasil, aí tem 8 gatos pingados nessa reunião de oração aí, orar para quê? Orar por quê? Queridos, nós oramos porque nós cremos que Deus pode mudar as circunstâncias para a glória dEle. Nós cremos que o único que pode mudar o nosso país e o mundo é o Senhor, o Todo-Poderoso, o que cuida de nós e que está nos alertando. Toma cuidado, porque o negócio chegou para Paulo e ele pode chegar a nós também. Dissipou-se toda a esperança. Se foi a esperança, e talvez seja isso que está acontecendo comigo, com você e com a maioria de muitas pessoas que estão jogando a toalha e não querem mais nenhum compromisso, nenhum comprometimento, não querem mais relacionamentos, não querem. Querido, eu quero te dizer, em nome de Jesus, não jogue a toalha, seja o estado que você estiver. A esperança foi dissipada, mas Deus tem uma nova história para a sua vida, e Ele é poderoso para te abençoar e para te levantar com poder e com graça, em nome de Jesus. Amém, igreja? Nós precisamos entender isso. O 21 e o 22, doutor. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. O 22. Agora, porém, recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, somente o navio será destruído. Então, meus amados, quando não há esperança, vocês viram, não havia mais esperança, Paulo se posiciona, ele fala assim: agora, porém, recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. O único na embarcação que teve coragem de dizer aos demais foi Paulo. Então, meus irmãos, isso para mim, eu fui terminando esse texto hoje, lendo e relendo. Meus amados, quando eu fui chegando nesse final aqui, eu fui olhando para isso e falei: Deus, misericórdia de nós.
Porque por vezes nós vemos as pessoas tomarem decisões impensadas, precipitadas, erradas, e não tomamos posição. Porque nós falamos, agora o negócio é politicamente correto, se eu falar ele me abandona, se eu falar ele vai embora, se eu falar isso, se eu falar aquilo, querido. E você falando ou não falando, a pessoa que não é fiel, ela te abandona de qualquer jeito e não vai te ouvir. E não vai te ouvir. E ele está dizendo aqui, eu recomendo a vocês, tenham coragem. Tenha coragem. Então, meu amado, quando não há mais esperança, Paulo, ele se posiciona como um agente da vida. Ele diz assim, olha aqui para mim, eu vou ajudar vocês a resolver esse problema. Eu vou ajudar vocês a resolver essa questão. Eu vou ajudar vocês. Então, meus irmãos, Paulo, ele procura uma alternativa para mudar a crise. Você já pensou? Eu lia isso, meus irmãos, quando eu estava lendo ali o texto. Falei, cara, nós estamos vendo a crise e nós não olhamos para a alternativa. Nós precisamos orar para que Deus nos dê, no meio da crise, alternativas para que nós possamos ser bênção na vida do outro, dos outros, das pessoas que estão ao nosso lado. Nós precisamos ser a resposta para o mundo. Nós precisamos ser a boca de Deus nesse mundo caído. Meus irmãos, precisamos ser. O mundo está ávido para ouvir uma palavra de esperança. O mundo está com o coração palpitando de medo. O mundo está em pânico, porque não tem Jesus. E Paulo, ele vai lá e diz assim, eu vou resolver essa parada aqui, eu tenho a solução para isso aqui. Então, meus amados, no ápice dessa tempestade, todos estavam com medo. Sabe o que Paulo disse? Tenha ânimo. Todo mundo acabou, irmão, o barco destruído, perdeu tudo. Acabou. Paulo fala assim, pessoal, tenham ânimo. Em 9 versículos, Josué capítulo 1, do 1 ao 9, o Senhor fala para Josué, Josué, tenha ânimo. Josué, tenha ânimo. Josué, tenha ânimo. Seja forte, seja corajoso. Tenha ânimo. Olha o que está te prendendo. Olha o que está tirando a sua atenção. Vigia nessa área da sua vida, porque o desânimo, ele vai nos levar, meus irmãos, a derrotas, com certeza. Porque você não vai ver as coisas como precisam ser vistas. Nós não vemos, nós não enxergamos. Então, meus irmãos, eu escrevi aqui, o medo, ele drena as nossas forças. Você sabe o que é drenar? É como se injetasse em você uma seringa, e não vai colocar soro, ele vai tirar, e vai tirar sangue, vai tirar, e vai tirar, e vai tirar. Você já foi fazer, ou doar sangue? Você vai doar, o cara tira, aí vai tirando, e aí de repente você vai levantar, você está fraco. Isso é drenar forças. Por isso que o cara prepara um lanche legal lá para você quando você doa sangue. Você quer tomar um café da manhã reforçado, doa sangue. E vai ter um café da manhã top lá. E aquilo drena você. E o desânimo, ele drena você. O medo drena suas forças. Nós já falamos sobre muito aqui medo, né? Então aumenta a sensação de perigo. Isso é medo. Eu não sei se eu falei aqui do altar ou falei em particular com alguém. Acho que eu falei, me perdoe se eu for repetir. Então a pessoa, você está andando, a pessoa olha para você, pelo menos em Campinas, pelo menos ali onde no lugar que nós moramos,
não é pelo menos lá. Lá eu sei que é, porque eu tenho essa sensação. Eu, graças a Deus, ando bem, vou bem para lá e para lá. Mas a pessoa, ela tem medo. Ela olha para você, encontra com você de noite ali no negócio e fala assim, todo mundo, né, meio apavorado, com o vidro ali, nada, nem um dedo. Irmãos, nada disso mais acontece. Então parece e vai aumentando a sensação de perigo. Vai aumentando essa sensação. Você fica com medo, as pessoas ficam com medo. Uma família tem medo, a outra tem, a outra tem, a outra tem. A sensação de perigo vai ficando muito grande. Então eu conversei com uma senhora esses dias, nós tivemos viajando esse final de semana. E aí chegamos lá no lugar, estava conversando com a senhora, não sei o que ela faz lá, administra lá aquele condomínio. E eu fui lá para um assunto objetivo. Ela puxou assunto comigo e falou do Brasil, falou da política, falou das pessoas, falamos de temas variados, numa conversa de 15 minutos. Aí nós falamos na localidade onde ela está, no litoral aqui do estado de São Paulo. Ela disse assim: pastor, há 30 anos atrás, quando nós chegamos aqui, pastor não, Romério, quando nós chegamos aqui, vinha parentes de Minas, de outros lugares, nós ajuntávamos 30 pessoas, 25, 20 pessoas, pegavam uma toalha grande, uma rede, o que tinha em casa, levava para a areia, aquele calor brutal, colocávamos na areia e dormíamos na areia. Hoje, se fizermos isso no mesmo município, leva tudo, leva nós e leva tudo, não sobra nada, não há mais segurança, não tem mais segurança. E aí, meus irmãos, a sensação, ela vai ficando cada vez pior, uma sensação de perigo. Não é assim? Você fica olhando, por exemplo, esses jornais, telejornais, às vezes nós damos uma passada neles, né, lá em casa. Você fica olhando eles, você fala assim: rapaz, eu estou em perigo. Eu estou em perigo. Eu vou ter que me proteger aqui de algum jeito, arrumar um pitbull, colocar aqui na porta de casa, porque o negócio está perigoso. Ou eu vou ter que fazer uma cerca elétrica, colocar um choque aqui, um negócio, porque o negócio está ficando feio. Você sabe o que acontece com você e comigo? Embaraça a nossa visão. Você confunde o que é real com aquilo que é irreal. Pastor, você está dizendo que aqui não tem perigo? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que tem. Mas o que eu estou dizendo, meus irmãos, é que por vezes nós devemos tomar cuidado para que nossa visão ela não seja embaçada e você fica tipo assim, em pânico, caminhando em pânico 24 horas. Irmãos, eu sou do interior, eu sei o que é isso, eu sei o que era andar descalço na rua. Todas essas historinhas agora de YouTube, esses trem, eu sei tudo. O que é grupo escolar, o que é que as balinhas chita, toda essa antiguidade aí eu sei, porque eu já passei dos 50. Eu sei tudo elas. Eu sei que é não ter eletricidade, que a maioria de vocês nem sabe o que é isso. Tem gente que tem criança aqui. Por exemplo, você falar com o Luíde, 20 anos atrás não tinha celular. Ele vai falar: pastor, será se não tinha mesmo? Não estava escondido? Não, nem tinha celular. Não existia. Então, meus amados, e nós tínhamos, naquele tempo, você acha que tinha essa segurança que tem hoje nas casas? Lógico que não. Dormia aberto. Lembra que a chave ficava guardada dentro da samambaia, dentro do vaso de algum lugar, escondia debaixo lá? Era assim, irmãos. Era assim que rodava o negócio, tranquilaço. Tinha.
Tramela, não era tranca, nada. Eu ia falar, é palavrão isso aí, hein? Tramela, muita gente não sabe nem por onde passou o que é tramela. Pouca gente. Tramela, meus irmãos, é uma, no meu tempo, né, de madeira, virava assim e fechava ali, travava. Então, meus amados, essa sensação de perigo, ela embaça a nossa visão. Embaça. E quantas pessoas ficam depressivas, de tanta insegurança, não sai mais de casa? Isso aí, meus irmãos, aí o inimigo, ele vai usando dessas artimanhas para prender as pessoas, eu vou usar o termo, para desativar pessoas. Quantas pessoas, potencialmente falando, na idade, potencial profissional, intelectual, potencial, meus irmãos, na sua idade, potencial, estão paralisadas, brancas que nem mandioca, dentro de apartamento, dentro de casa, não saem, não tomam sol, não tem uma vitamina D, não tem nada, porque estão paralisadas, não rompe, não consegue romper. Amém, igreja? 23, Luiz, e vamos encerrando daqui a pouco. Ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro. Presta atenção. Ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que navegam com você. Era mais de 200 pessoas. Paulo, o anjo falou para ele: não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que navegam com você. O próximo, Luiz. Assim, tenham ânimo, senhores, creio em Deus, que acontecerá conforme me foi dito. Então, meus irmãos, muitas pessoas imaginam que na tempestade elas estão sós. Então eu quero fazer uma afirmação para você, trazer uma afirmação. Nas tempestades, lembra da vista embaralhada, perigo, medo, tudo isso vai te colocando de escanteio. Não, brother, não toma essa, não. Escuta conselho de gente boa, inteligente, capacitado, servo de Deus. Escuta ele. Escuta conselho de gente, meus irmãos, gabaritada. É bênção isso, para nós todos. Aí, meus irmãos, a sensação é que nós estamos sós. Eu estou só. Eu não estou legal. Estou só. Aí, meus irmãos, Paulo fala assim, tenham ânimo, senhores, creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Obrigado, Sandra. Creio que acontecerá conforme me foi dito. Então, meus amados, nós temos a companhia do anjo do Senhor. Agora, que horas vocês imaginam que era isso aí? Então, meus irmãos, o Senhor, Ele vai ao seu encontro, Ele vai ao meu encontro, ainda, preste atenção, nesse tempo, que seja na quarta vigília, na última vigília, o Senhor vai ao encontro
dos seus. Por que eu quis falar da vigília? Da quarta vigília. A quarta vigília, ela é das 3 horas da manhã às 6 horas da manhã. Esta é a quarta vigília. E o que o salmista fala no Salmo 30, versículo 5? O que ele fala? Eu vou ler, para mim não errar. A sua ira, ela dura por um momento. No seu favor está a vida. A sua ira, ela dura um momento. Então a tempestade, ela dura um momento. Sossegai, creia, tenha ânimo. E aí ele continua, o Salmo 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então tem um tempo, varão, tem um tempo, varoa, para tudo isso, e nós devemos entender, ainda que seja na quarta vigília, entre as 3 e as 6 horas da manhã, ainda que seja no último período, há um Deus que não se esquece dos seus, e Ele nos levanta, e Ele nos abençoa, e Ele toca em nossas vidas, e Ele nos dá vitória, e louvado seja o nome dEle, e a glória dEle, para a glória dEle, nós o adoramos. Amém, igreja? Então, meus amados, tenham ânimo. Eu creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Eu creio, estou crendo, vai acontecer. Irmãos, quantas pessoas, não dão mais, devido a tantas dificuldades, não dão mais credibilidade a crente. Não acredita nos crentes. Irmãos, não pode acontecer. Desculpe a sinceridade que eu tenho com vocês e com os nossos ouvintes da internet. É uma vergonha isso para um crente. Se a pessoa não acreditar mais no que ele diz. É uma vergonha para qualquer um, mas para crente é muito pior. Não deveria ser assim, irmãos. E infelizmente, isso acontece mundo afora, com a velocidade extremada. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Eu não leria o 26, mas eu vou ler, Luiz. Depois eu vou direto para o 29. Só o 26. No entanto, devemos ser arrastados para alguma ilha. Então, meus irmãos, aqui é a certeza do propósito de Deus na vida de Paulo. E ele falando para eles: no entanto, devemos ser arrastados para alguma ilha. Meu amado, minha amada, ele tinha certeza do propósito de Deus sobre a sua vida, sobre a tripulação, sobre aquelas pessoas que estavam ali. O 39, o 29, gente boa. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras na polpa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Vamos ler todos juntos esse versículo? Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da polpa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Repita comigo: 4 âncoras. De novo, 4 âncoras. De novo, 4 âncoras. Então, meus irmãos, na tempestade é preciso lançar âncora. Quando eu estava escrevendo, eu falei: eu não quero ser incoerente com o que eu vou escrever, mas lançar âncora é buscar segurança.
Então você não tem como mais prosseguir. O que você faz? Você pega aquele negócio, joga lá, ele arruma um lugar lá. A âncora é pesado, tem toda uma engenharia ali para ela atracar e agarrar ali. Então nós precisamos lançar âncora, buscar segurança. Quando nossas lutas chegarem, quando nossas tempestades chegarem, é preciso lançar âncoras. Não podemos e não devemos ficar inertes, imóveis diante das tempestades. Não devemos ficar paralisados diante da tempestade. Irmão, e aí tempestade, você escolha aí a sua. Eu sei a minha. Pode ser tempestade literal? Pode ser. Quinta-feira diz que deu uma aí. Pode ser até uma tempestade literal. Que no caso, quem tem medo dessa chuva se esconde. Mas qual é a sua tempestade? É conjugal? É relacional? É financeira? É profissional? É amadurecimento espiritual, intelectualmente, fisicamente? É medo do futuro, ou a tempestade é o futuro que está aí por vir, às portas. É isso a sua tempestade. O que tem tirado o seu sono? Quais as perguntas que você não tem conseguido responder? Quais são as suas tempestades? O que é uma tempestade para você? É o filho? É a filha? É o medo, desculpe eu voltar no tema, do amanhã. O amanhã, querido, ele pertence a Deus, não é a você. Basta cada dia o seu mal. O amanhã pertence a Deus. Mas voltamos aqui. Mas é uma tempestade, pastor. Sim, eu concordo com você. É uma perda, é uma doença grave ou não grave. Qual a sua tempestade? E o que o texto fala? Lançaram 4 âncoras. Poderia ser mais? Poderia ser mais. Mas o que eu e alguns pensadores cristãos entendem, quais são as âncoras? Quais as 4 âncoras? A âncora da fé. Lance a âncora da fé. Lance a âncora da fé. Lance a âncora da adoração. Adore ao Senhor a despeito, meus irmãos, da dificuldade, da necessidade. É uma das ferramentas que o inimigo usa contra você e contra mim. Ele quer parar você. E nós, meus irmãos, se fosse há 20 anos atrás, no tempo que os meninos, nós não tínhamos celular, nós diríamos assim: o cara fica plantado na frente do televisor vendo novela, telenovela. Hoje não é mais. O inimigo mudou a estratégia, e uma das que ele tem usado é falta de tempo. Agora, por que não tem tempo? Porque assim, na média, o brasileiro, ele fica por volta de 3 horas e meia nas redes sociais, agarrado naquele trem. Como assim, santo varão? Então ele está impedindo que você adore. Ele tira o seu tempo, ele subtrai o seu tempo. E quando você vê, você começa a ver um vídeo, vê outro, vê outro, vê outro, vê outro, e você passa um tempo absurdo vendo essas coisas que não vão te edificar em nada, e te impede de te adorar, te impede de bendizer, de glorificar o nome do Senhor, a despeito das circunstâncias. Então, adore o Senhor. Amém, igreja?
Lance a quarta âncora. Não, é a terceira. Lance a âncora da oração. Não precisa levantar a mão. Não levante. Quanto tempo você ora por semana? Não levante a mão. Isso é uma pergunta entre você e Deus. Não sou eu, irmãos. Não sou eu. Você tem que responder isso para Deus, porque um dia o juízo virá e você terá que responder a Ele. Não tem conversa. Vai responder. Todos nós iremos. Quem já foi a um tribunal de júri? Alguém já foi? Quem já viu no filme um tribunal de júri? A maioria, né? Penso eu. Aquilo é um tribunal. Um dia nós estaremos diante de Deus num tribunal. E lá nós seremos julgados. Querido, então, é você e Deus. Pastor, eu não tenho tempo. Essa mentira do Satanás. Eu estou cansado. Mas só para isso? Ou é para tudo? Eu não sei o que. Eu não. Irmão, se nós arrumamos desculpa, é preciso lançar a âncora da certeza. Por isso que eu quis ler o versículo 26. Ele disse: nós chegaremos a um lugar, a um destino. O cara não tem certeza. Ele está na igreja, mas não tem certeza. Ele não tem certeza da salvação. Ele não tem certeza, não. Ele está em dúvida. Eu não posso falar que ele não tem certeza do batismo, porque nós vamos ter batismo. Então eu falo, agora está usando essa ferramenta aí. Não, ele não tem certeza. Ele não tem certeza. Não tem certeza que Deus pode abençoar o ente querido, abençoar essa cidade, abençoar essa rua. Ele não tem certeza. Paulo não tinha certeza. Ele falou, batata, chegaremos naquela ilha. Versículo 26. Certeza, lança essa âncora, gente boa. Sai daqui hoje e fala, eu tenho certeza. Eu vou vencer. Eu chegarei em um lugar abençoado para a glória dele. Eu chegarei num bom termo. Eu chegarei em segurança. Minha família chegará em segurança. Nós chegaremos bem. Nós veremos a glória do eterno sobre nossa vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Nós veremos em nome de Jesus. A despeito do que o mundo diz, Deus está dizendo: tenha certeza de que você é filho e filha dele, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Se coloque de pé. Eu terminava